Alô você, eu sou Henrique Pena do canal Tá Na Tela TV, seu canal de esportes no YouTube. A partir de agora começamos com o nosso giro de notícias, o Giro Tá Na Tela, trazendo informações do esporte, no modo geral, ao redor do mundo e, é claro, o nosso futebol, que é o nosso carro-chefe. Então, vem comigo, vamos que vamos, mas não esqueça, claro, deixar o seu like, compartilhar o nosso conteúdo para que ele chegue a mais e mais pessoas. Nós somos mídia independente e precisamos muito de você, o nosso telespectador. E se você não for inscrito no canal, meu amigo, minha amiga, tá dando mole. Faça a sua inscrição também no nosso canal para que o nosso conteúdo chegue até você e você esteja sempre bem informado aqui no nosso Tá Na Tela TV Esportes, tá bom? Então vamos falar de esportes ao redor do mundo, vamos começar já trazendo notícias do esporte para você. Já vamos falar do vôlei, do nosso vôlei masculino, Superliga de Vôlei Masculina. Vamos que vamos, ó. Campinas destrava jogo após set histórico e sai na frente do Suzano na semifinal da Superliga de Vôlei Masculino aqui no nosso Brasilzão do nosso Deus querido. Olha, Campinas saiu na frente do Suzano na disputa por uma vaga na grande decisão da Superliga Masculina, temporada 2024/2025, com direito ao set mais longo da atual edição. Os donos da casa, no caso Campinas, venceram por 3-0 na noite de terça-feira, no ginásio do Taquaral. A primeira parcial terminou 40-38, hein? Bem disputada, e levou cerca de 55 minutos para terminar. Ela é tempo demais, viu? Mas Bruninho e Companhia Limitada, né, a sua trupe, destravaram o jogo e ganharam os sets seguintes por 25-18 e 25-20 para fechar o primeiro jogo da série da semifinal, que ainda teremos mais um jogo. São 3 jogos, na verdade. Se agora o time do Suzano vencer em casa, forçando o terceiro jogo. Mas olha só, para você entender melhor. O próximo encontro entre os times está marcado, aliás, melhor dizendo, para o próximo sábado, às 21 horas, em Suzano. Como eu disse, se o Suzano ganhar, né, força um terceiro jogo. Se o Campinas ganhar, avança diretamente para a final da Superliga de Vôlei Masculino. Então, jogo esse próximo agora é jogo decisivo para o Campinas. Pois é. Caso o Suzano vença a partida, né, a classificação, a final ficará para o terceiro jogo decisivo, que vai acontecer no dia 29 de abril, no ginásio também do Taquaral, já que o Campinas fez a melhor campanha, então decide o terceiro jogo em casa, no ginásio do Taquaral. Essa é a nossa Superliga de Vôlei Masculino. Continuar com as notícias do esporte. Agora vamos falar de NBA, basquete. Pois é, e é polêmica. Polêmica. Anthony Edwards, jogador ala, né, foi multado em $300 mil pela NBA por provocar a torcida dos Lakers. Calma que você vai entender como foi essa provocação do Anthony Edwards. Como eu disse, conhecido por polêmicas, esse jogador, o Edwards, foi multado pela NBA, como eu disse, $300 mil, por esse motivo mais do que inusitado. Na partida do Milwaukee Bucks, que é o time dele, contra os Los Angeles Lakers, que é um time tradicionalíssimo também da liga, da NBA, que abre a série, né, melhor de 7 jogos entre as duas equipes. O ala armador, o Anthony Edwards, fez provocações obscenas à torcida dos Lakers, jogando em casa, no caso, né, na casa dos Lakers. Ele foi flagrado discutindo com torcedores dos Lakers e ele afirmou, o Anthony, né, que o órgão genital dele, vejam só, que loucura, o órgão genital dele era maior do que os dos torcedores dos Lakers. Por essa frase totalmente louca, sem necessidade nenhuma, a NBA analisou o vídeo, obviamente, e multou o jogador, o atleta, em $300 mil. Espero que ele aprenda, não repita esse, não sei nem o que dizer sobre isso, porque totalmente fora de contexto,
é um atleta de alto rendimento, um super atleta. Não cabe esse tipo de atitude para um atleta que é bem conceituado no que faz, enfim, é um craque no esporte dele, tem vários seguidores, crianças que o seguem, enfim. Uma atitude lamentável do jogador Anthony Edwards. Espero que aprenda. Vamos falar agora de tênis. Vamos lá, do nosso querido João Fonseca. É a revelação do tênis do Brasil e tá arrebentando, hein? Os abertos de tênis pelo mundo aí. João Fonseca vai enfrentar o dinamarquês Elmer Müller na primeira rodada do Madrid Open, o aberto da Espanha. Pois é, olha o Joãozinho voando aí, ó. De apenas 18 anos de idade, o nosso brasileiro João Fonseca, ele já sabe quem vai enfrentar na primeira rodada do Madrid Open. É o adversário o adversário dele, no dinamarquês, é um pouco mais velho que ele, tem 23 anos de idade e ocupa a posição 114 no ranking da ATP, que é a Associação Internacional de Tênis. A partida ela vai acontecer na próxima quinta-feira, 24 de abril, mas ainda não tem horário para rolar a partida, rolar o jogo, né? Ainda não foi definido o horário pela organização do Master 1000. Então, boa sorte para o nosso Joãozinho Fonseca. Olha ele aí, revelação do nosso tênis. Dizem, né, que é o novo Gustavo Kuerten, que pode até ser melhor que Gustavo Kuerten. Vamos ver, né? Tomara que seja. É muito bom para o nosso esporte, para o nosso Brasil, incentivar as crianças a praticar esporte. Quanto mais a gente tiver heróis no esporte no modo geral, quando eu falo, é bom para o nosso país, porque incentiva as crianças, traz, né, um frescor para o nosso Brasil referente ao esporte do nosso país. É isso. Vamos que vamos. Vamos falar agora de surf. E a tempestade brasileira que conquistou o mundo e não para de conquistar, que é a Brazil Storm, avança. Os brasileiros arrebentam no surf. Inclusive, esse movimento da Brazil Storm começou com Gabriel Medina. Depois trouxe tantos e tantos campeões e talentosos, né, do nosso Brasil aí que arrebentam no circuito mundial de surf. Ítalo, Samuel, Iago, Miguel e Felipe, eles avançaram direto para a terceira rodada, terceiro round, em Bells Beach, na Austrália. Mais uma competição do circuito internacional de surf, né? Atual líder do ranking, né, do circuito mundial de surf, o Ítalo Ferreira estreou com mais do que o pé direito, né, na etapa de Bells Beach, na Austrália. A quinta parada da temporada. Nesta segunda, o Potiguar, o nosso querido Ítalo Ferreira, ele avançou direto, né, na bateria dele para o terceiro round, não indo para a repescagem. Isso aí ele é fera demais. E outros 4 brazucas também classificaram sem a necessidade de disputar a repescagem. Foram eles: o Samuel Pulpo, né, o Iago Dora, o Miguel Pulpo, que são irmãos, e o Felipe Toledo também avançou sem precisar ir para a repescagem. É o homem aí, ó, o Ítalo Ferreira. Então, é a Brazil Storm que continua avançando e conquistando tudo. Pois é. Vamos falar agora de futebol internacional, meus queridos. Pois é. Ancelotti. Ih, rapaz. Carlo Ancelotti, técnico do Real Madrid, diz que não será duro com atletas do Real Madrid. Abre aspas. Se querem chicote, contratem outro técnico. Deu polêmica lá, viu? Pois é. A vitória por 1-0 sobre o Atlético de Bilbao no último domingo, com gol de Valverde nos acréscimos, não diminuiu a pressão sobre Carlo Ancelotti no Real Madrid. A entrevista coletiva desta terça-feira, véspera do duelo com o Getafe, reservou perguntas capciosas. Uma delas questionou se ele não deveria ser menos paizão dos atletas e pesar mais a mão na hora das críticas. O italiano discordou veementemente e disse, repito, abre aspas para Ancelotti, repito, você tem que tratar jogador de futebol como ele é na vida. Ninguém teve um relacionamento comigo por ser meu homem de confiança, meu pai, treinadores ou professores. Outras vezes me disseram que tenho que usar o chicote. Eu não sou capaz disso. Contratem outro treinador porque para mim isso não é o caminho. Se querem chicote, peguem, contratem outro técnico. Fecha aspas.
É o que disse o Carlo Ancelotti. E olha, se o Real Madrid vacilar, a CBF passa a mão em Carlo Ancelotti. Há tempo que a Federação Brasileira, a Confederação Brasileira de Futebol, quer Carlo Ancelotti para assumir a seleção brasileira, então cuidado, Real Madrid, cuidado, hein? Pois é. Vamos agora continuar falando, melhor dizendo, de futebol internacional. Manchester United vai pagar cláusula rescisória de Matheus Cunha ao Wolverhampton. Será, velho? É alta, hein? Pois é. Olha, o brasileiro Matheus Cunha, destaque do Wolverhampton, da Inglaterra, vestirá a camisa do Manchester United a partir da próxima temporada? É o que diz, o que aponta o jornal inglês The Athletic. Nesta terça-feira, segundo a publicação, o acordo vai ser fechado no próximo mês. Será? Antes mesmo da janela de transferências abrir, a janela da Europa. Será que vai? Será que é isso mesmo? Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos para ver. Mas tá aqui Matheus Cunha e ele tá jogando muito bem lá na Inglaterra, né? Olha aqui, ó, os números de Matheus Cunha. Na última temporada da Premier League, foram 12 gols em 32 jogos. Na atual temporada, ele já tem 14 gols e 4 assistências em 26 partidas. Números que colocam o Matheus Cunha entre os mais eficientes da Liga da Inglaterra. Pois é. Vamos ver, né, o que vai dar aí, Matheus Cunha. Será? Do Manchester United. Vamos agora falar de futebol internacional. Continuar falando. Agora, Libertadores da América. Felipe Luiz diz que Bruno Henrique, zagueiro, precisou... Foi um zagueiro ou foi um atacante? Não fico na dúvida. Eu acho que foi um atacante, né? Precisou de oxigênio e valoriza ponto somado pelo Flamengo na altitude lá de Quito, contra a LDU, hein? O Flamengo não venceu, mas também não perdeu o jogo chave que tinha contra a LDU na noite desta terça-feira pela Libertadores da América. Uma derrota deixaria o time em situação delicada e 4 pontos atrás dos equatorianos. Mas o empate por 0-0 manteve o rubro-negro carioca em boas condições na chave. Em entrevista coletiva, após a partida, o técnico Felipe Luiz revelou que Bruno Henrique precisou usar os cilindros de oxigênio e valorizou o ponto conquistado na altitude de mais de 2.800 metros de Quito. Jogar na altitude não é brincadeira. Olha aí, ó. O Felipe Luiz falando com o Zé Araújo, né? Apertando a mão. Pois é, o jogo foi lá em Quito. Flamengo trouxe esse pontinho para casa, importantíssimo. Jogar na altitude, não perder, conquistar um ponto, é uma vitória praticamente. Parabéns ao Flamengo aí. E vamos que vamos continuar com as notícias do nosso futebol. Agora falar Bahia e Vitória, Vitória e Bahia, também de competições internacionais que as nossas equipes aqui da Bahia estão participando, disputando. Falar primeiro do Vitória. Olha, o Vitória tem lesões e preocupações, com toda certeza. Vitória, lesões viram preocupações, como eu disse, em meio à sequência de jogos. Abre aspas. A conta vai chegar. Fecha aspas. Eu digo, a conta já chegou. Pois é. Olha só. Atualmente, 4 jogadores do Vitória estão fora de ação por questões clínicas. 3 deles deram entrada do departamento médico recentemente. Foram Wellington Rato, William Oliveira e Carlinhos. O Renato Kaiser, ele já veio machucado do time que ele estava jogando, que se não me engano, o Atlético Paranaense. Mas também conta, claro, como atleta machucado, que não vai poder ser aproveitado para essa partida do Vitória. Porque a temporada ela não para, né? A maratona de jogos ela continua e o rubro-negro baiano já volta para campo às 21h30, horário de Brasília, nesta quarta-feira, quando enfrenta a equipe do Cerro Largo do Uruguai. No Barradão é o jogo, pela terceira rodada da Copa Sul-Americana. Pois é. Como dizia, aliás, diz a música de Cazuza, o tempo não para. Vamos agora falar do Bahia. Ô, Bahia! Alô, torcida tricolor. Michel Araújo, notícia boa, hein? Michel Araújo treina normalmente em reapresentação do Bahia, com foco já no Atlético Nacional
que é jogo pela Libertadores da América. Olha, depois de vencer o Ceará pelo Campeonato Brasileiro, o Bahia já pensa já pensa na Libertadores, é claro. Iniciou na tarde desta terça-feira a preparação para enfrentar a equipe do Atlético Nacional. A partida será disputada às 21 horas desta quinta-feira, horário de Brasília, na Arena Fonte Nova, pela terceira rodada da competição. O Bahia está no grupo F, o grupo da morte. Olha ele aí, ó, Luiz Araújo. Aliás, perdão, Michel Araújo. Luiz Araújo do Flamengo. Michel Araújo, já treinando com bola, né? Campo, gosta de estar recuperado. Os titulares da última partida fizeram apenas um trabalho entre a academia e a fisioterapia, no CT Varisto de Macedo. Os demais jogadores se dirigiram para o campo 2 e participaram de um exercício tático em campo aberto. Na sequência, alguns atletas defensivos praticaram lances de jogada aérea lateral, enquanto outros atletas, outras peças, aperfeiçoaram a finalização de frente para o gol. E precisa muito, né? O Bahia perde muitos gols, muitas oportunidades, então tá certo o Rogério Ceni em treinar finalizações frontais. É isso. Bahia na Libertadores. Bom, meus amigos, tá na tela TV. Esse foi o nosso giro de notícias aqui do esporte, né? Vários esportes, também futebol, que é o nosso carro-chefe, como eu disse. Espero contar com vocês sempre. Não esqueça, deixe seu like, compartilhe o nosso conteúdo. Se não for inscrito, inscreva-se no canal. Muitíssimo obrigado pela participação, por você estar aqui com a gente. Valeu de coração. Mídia independente, hein? Aqui eu Tá na Tela TV Esportes. Volto amanhã trazendo mais notícias para você aqui no Giro. No Giro Tá na Tela TV Esportes. A emoção, ela está sempre em jogo. Valeu, galera. Até a próxima.